Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Vitalcast, onde a gente fala sobre saúde, propósito e autocuidado e de como você pode fazer para viver mais e melhor. Eu sou a Raíli e hoje nós iremos falar sobre nutrição funcional e suplementação em todas as fases da vida. Estou com uma convidada aqui muito especial, Sandra Reis, que é nutricionista clínica, funcional, psicodramatista, fundadora do Encontros, que ela vai contar um pouquinho aqui pra gente o que é o Travessias, que tem há mais de 30 anos aí de experiência na nutrição. Sandra, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Raíli. É um prazer estar aqui com você. Sandra, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, né? Quanto tempo faz que você faz isso, que você é nutricionista e psicodramatista? Ok, vamos lá então, a história é longa. Bom, a minha formação data da metade da década de 80, né? Eu me formei entre 85 e 90, fiz a Universidade Federal de Ouro Preto. Lá, então, tive minha formação básica em nutrição. Voltei para São José do Rio Preto e já comecei a atuar, então, nos anos 80, no começo dos anos 80, eu já comecei a atuar em nutrição. E precisamente em 97 que eu fui para consultório. E foi nessa passagem, né, da nutrição para a clínica que eu comecei a sentir a necessidade de me especializar numa área da psicologia. Só um detalhe que eu acho que é interessante, quando meu primeiro consultório, a clínica se chamava Clínica de Psicologia e Nutrição. E as pessoas chegavam e achavam que estava tudo em mim, a nutrição e a psicologia. E muitas vezes elas chegavam assim, desabafando sobre seus comportamentos alimentares, sobre seus posicionamentos na vida. E eu sentia, falava, puxa, eu preciso aprender um pouco mais sobre isso, porque isso tem um grande impacto na nutrição. Então foi assim que eu comecei a trilhar esse caminho também na área da psicologia. Que legal, Sandra. Ô, Sandra, conta pra gente o que é, na prática, a nutrição funcional? Como que ela se diferencia da nutrição convencional? Essa pergunta é muito interessante, Raíli, porque eu não vejo como uma diferenciação, eu vejo como uma evolução. E eu vivi essa evolução. Como eu te disse, a minha formação foi feita lá na década dos anos 80. Então, a ciência, ela foi evoluindo ao longo desse tempo. Então, só para você ter uma ideia, lá, né, na minha formação, a gente estudava a composição dos alimentos. Não sei, eu acho que vocês tiveram essa matéria, bromatologia, né? Sim. Então, a gente estudava a composição dos alimentos. O que tinha de nutrientes dentro daquele alimento. Então, a gente sabia essa composição dos alimentos e na área da patologia, o que a gente aprendia? Vou dar um exemplo também prático. Então, chegava uma paciente com osteopenia, osteoporose, a gente sabia que era uma deficiência de cálcio. O que a gente fazia? A gente recomendava os alimentos mais ricos em cálcio para essa paciente. Então, a gente trabalhava muito em cima do que você é, o que você come, né? E na nutrição funcional, eu acho essa diferenciação muito interessante. A gente sabe que a gente não é somente o que a gente come. A gente é o que a gente come, o que a gente digere, o que a gente absorve, o que nós utilizamos e o que a gente elimina. Então, a nutrição funcional, ela olha de uma forma ampla o indivíduo e é uma nutrição individualizada. É o indivíduo como um todo, né? Exatamente, é o indivíduo como um todo, com as suas características, com as suas rejeições, suas intolerâncias. Então, duas pessoas, elas podem ingerir o mesmo alimento, mas o comportamento desse alimento, desses nutrientes, nos indivíduos será diferente. Eu até vi esses tempos atrás, no Instagram, estava olhando lá e apareceu, né, que não é só calorias o alimento. E realmente é isso, porque por mais que tenha a mesma caloria, o funcionamento vai ser diferente. A absorção, a digestão, a eliminação,
né? Perfeito. Exatamente isso, Raíli, e você também como nutricionista, com essa visão, a coisa que a gente menos fala dentro do consultório sobre o alimento é a quantidade de calorias que esse alimento tem. Sim. Porque muito além das calorias é a riqueza tanto de nutrientes como de compostos bioativos e como esses compostos e esses nutrientes vão estar disponíveis para aquele indivíduo com toda a sua particularidade bioquímica. Sim, perfeito. Ô Sandra, e quais dicas práticas nós poderíamos usar no dia a dia, né? Falar para as pessoas, para a gente ter uma alimentação mais funcional? Ótimo. Então, como eu disse, né, a nutrição funcional, ela vai ver todo o processo, desde a escolha dos alimentos, como do acesso a esse alimento, então como mastigação, digestão, absorção, utilização e eliminação. Então, uma grande dica que a gente dá, né, primeiramente, é de escolher alimentos mais frescos ou minimamente processados. Por quê? Certamente esses alimentos terão muito mais a ofertar para o indivíduo que está se alimentando dele. Aquela frase antiga, mas que é verdade, né? Desembalar menos e descascar mais. Exatamente. É interessante essas frases, porque fica no nosso inconsciente, né? E é muito mais fácil de lembrar. Né? Então, realmente, descascar mais os alimentos frescos. E aí eu queria fazer um parêntese, Raíli, porque assim, alimento fresco não quer dizer que o alimento não possa ser manipulado. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Vamos imaginar que nós estamos atendendo um paciente, um homem, começando com problema da próstata. Tem muita diferença eu indicar para esse homem uma salada de tomate ou um molho de tomate. Porque na salada, sem o processamento térmico, nós não vamos ter disponível o licopeno, que é um composto bioativo que vai auxiliar nesse processo de inflamação da próstata, alguma prevenção, né? Exatamente. Então, quando a gente fala alimento fresco, não quer dizer que ele não vai passar pelo processo ou térmico, ou de resfriamento, ou até mesmo de corte. A forma que a gente corta os alimentos também vai disponibilizar ou não, ou até inclusive diminuir algum nutriente naquele alimento. Perfeito, é o que acontece com a linhaça, né? Se a gente come ela sem triturar, a gente está absorvendo muito menos os nutrientes daquela linhaça. Exato. É a mesma coisa do tomate que você falou. Exatamente. E não quer dizer que, por exemplo, comer a linhaça sem triturar não vai ter efeito nenhum. Não. Às vezes eu posso passar a linhaça sem triturar por um alimento que está precisando de muita fibra. Então, o que eu quero da linhaça naquele momento? A fibra. A fibra. Então, eu não preciso triturar, porque eu quero dela a fibra. É lógico que eu posso usar outros alimentos com um custo mais acessível e tal, mas eu posso usar ela com esse interesse. Por isso, da diferenciação, né, e da evolução da nutrição funcional, que a gente não olha só o alimento, a gente olha para ele e para o indivíduo e vê o que aquele indivíduo está precisando. O como vou usar, o como vou cortar, o como vou preparar, né? Exatamente. Perfeito. Então, uma dica que a gente poderia dar para as pessoas terem uma nutrição mais funcional, uma alimentação mais funcional, é a escolha desses alimentos mais naturais, mais naturais. Minimamente processados. Exatamente isso. E seguindo, né, nas dicas, então a gente está falando, né, das escolhas dos alimentos. Uma outra dica que eu daria, e eu acho ela fundamental, é em relação à mastigação, porque um alimento melhor mastigado, ele vai ser melhor digerido e, portanto, melhor absorvido. Então, é uma dica que parece bobinha, mas quantas vezes, até a gente mesmo, né, Raíli, a gente vai para a mesa para um almoço e a gente está comendo ali na mesma velocidade que a gente vinha trabalhando e já resolvendo os problemas para depois do almoço, e
quando olhando a gente o celular, vê... a televisão. Exato. E quando a gente vê, a gente já engoliu aquele alimento, Uhum. né? Para pacientes que me procuram com a intenção do emagrecimento, eu falo que a sensação de saciedade, ela não está só no preenchimento do estômago, ela passa pelo visual, a gente olhar o alimento que a gente está comendo, porque tudo isso está despertando processos no nosso organismo. Pensa numa hora que a gente está com fome, a gente olha um prato de comida delicioso. O que começa? A salivação. Quanto mais saliva, melhor vai ser o processo digestivo desse alimento. Perfeito. Passa pelo olfato, né? Passa pelo paladar e lá no fim pelo preenchimento do estômago. E o que a gente faz normalmente? A gente inverte essa sequência. A gente preenche o estômago, é aquela coisa que, ai, acabei de comer, estava tão gostoso que eu vou repetir. Uhum. E às vezes o repetir já vai ser o excesso. Se a gente começa a prestar atenção em tudo que aquele alimento desperta na gente desde o início, não vai precisar do segundo prato. E a gente não consegue fazer isso olhando o celular, né? Resolvendo o problema. E muitas vezes no consultório, acredito que acontece muito com você isso, na hora que a gente pergunta para o paciente, mas o que você comeu ontem? Ele nem lembra. Nem lembra. Nem o que almoçou, nem o que jantou, nada, porque nem Exatamente prestou atenção naquilo, Exatamente né? E uma coisa legal que você comentou do olhar o prato, a gente sempre conversa sobre isso, que é a questão de arrumar, né? Colocar bonito esse prato, colocar bonito a comida no prato, arrumar a mesa para você, porque você tem que comer também com os olhos, e aquilo faz a diferença. Exatamente. Outra dica que eu acho que é importante, às vezes eu falo assim, as pessoas falam, mas é só para mim mesmo, né? Então eu falo, convida uma pessoa que você gosta muito para estar à mesa com você, supostamente, né? Um imaginário aí. Porque se você convida uma pessoa para estar junto com você, certamente você não vai colocar o mesmo prato, você vai colocar uma toalha melhor, você vai colocar um copo melhor na mesa. Então faça de você o seu próprio convidado, para você estar mais presente nesse momento. E aí a gente sabe do benefício da presença, né? Sim, eu lembro que você me ensinou isso, né? De arrumar a mesa, toda linda e maravilhosa. Quando eu casei, eu falei pro meu marido, não, o melhor prato vai ser usado todos os dias, porque eu como todos os dias. E olha, se a gente tem esse cuidado, com certeza as nossas escolhas são melhoradas. Então, nutrição funcional não é uma coisa apoteótica de outro mundo, é prestar atenção nesses pequenos detalhes. E a evolução vai acontecendo, porque as mudanças precisam ser conscientes e consistentes. Às vezes as pessoas chegam para nós e falam, mas eu fiz 3 dias na semana, não resolveu nada, né? Precisa da consistência dessas mudanças de hábito. Perfeito. E Sandra, você tem uma abordagem única com seus pacientes, né? Que une a nutrição e o psicodrama. Como foi essa fusão da nutrição e do psicodrama? Você já contou um pouquinho pra gente, mas como foi isso pro seu resultado no consultório, né? Como que foi essa união? Isso para mim foi um divisor de águas na minha carreira, né? Porque eu vou exemplificando porque eu acho que fica mais claro. Eu falo, todo mundo que chega no nosso consultório sabe exatamente o que quer. Sabe exatamente, olha, eu quero isso, estou te procurando porque eu quero isso. E quando você pergunta para essa pessoa onde que ela está na vida dela em relação a esses pontos, normalmente ela não sabe. Ela demora para responder ou ela vai precisar de um auxílio nessa reflexão, né? Porque eu falo, a gente não vai para lugar nenhum se a gente não sabe o nosso ponto de partida. E às vezes a gente está bem próximo de onde que a gente quer. Esse é um ponto. O segundo ponto, mesmo sabendo onde estamos, para onde queremos ir, a gente já tem a nossa escolha, mas o que nós estamos dispostos a bancar para chegar onde que a gente quer. Isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente quer a mudança, mas não quer bancar o processo da mudança. Toda escolha, ela implica abrir mão de algumas coisas, né? Então, não é aquele psicologismo, quando eu entrei com o psicodrama na nutrição, não é aquele psicologismo, você está triste, então vai comer chocolate. Não é esse psicologismo. É
é uma abordagem que vai trazendo a pessoa mais consciente do caminho que ela quer seguir. E o que quer bancar? Às vezes eu não quero bancar ter 10 quilos a menos, eu não quero bancar para isso, mas eu consigo bancar ter 5 quilos a menos, entendeu? Então, é esse auxílio que o psicodrama, né, as técnicas, eu falo, o psicodrama me auxilia muito a entender o paciente. E com essa minha compreensão maior em relação à pessoa que está sentada na minha frente, eu também auxilio ela, entendeu? Porque senão, hoje, principalmente nos dias de hoje, a gente encontra um cardápio perfeito em qualquer lugar. Digita o que você quer que vai aparecer o cardápio perfeito. É o cardápio perfeito? Não é. É a compreensão que a gente tem de tudo isso. Posso te dar um exemplo, Raeli? Claro. Quando eu comecei a minha formação em psicodrama, a gente tinha que ter horas de atendimento em grupo. E aí eu montei um grupo de mulheres adultas, que seria um grupo somente para trabalhar hábitos alimentares. Então eu cheguei, era um grupo, se eu não me engano, de 10 mulheres. Então no primeiro dia eu falei isso, olha, não vou passar cardápio, nós vamos trabalhar exatamente os hábitos alimentares, o comportamento de cada uma em relação à alimentação. E aí demorou umas 4 sessões que todo começo elas me perguntavam, puxa, faz um cardápio pra gente e tal. Aí um dia eu cheguei e ninguém mais perguntou de cardápio. Nesse dia eu pensei, o próximo encontro eu vou levar um cardápio para cada uma. Fiz direitinho para cada uma, tal, entreguei o cardápio e continuamos a nossa sessão. Na próxima sessão, a primeira coisa que eu fiz é perguntar, e aí, seguiram o cardápio? Uma tinha esquecido no porta-luvas do carro, a outra, eu não me esqueço, a outra colou na porta da geladeira, que caiu no chão, que molhou. A outra não sabia nem onde tinha deixado. Bom, conclusão, nenhuma olhou para o papel. Então, como era um estudo, tal, meu TCC teve, né, um pedaço dessa história, eu falo que muitas vezes a pessoa, e é bem mais complexo do que isso que eu vou te dizer, muitas vezes a pessoa, ela é uma buscadora. Ela vai em mim, aí ela vai numa colega, ela vai no endócrino, ela vai no médico da internet, ela é uma buscadora, ela não está comprometida com a sua mudança. E às vezes você entregar uma folha, um papel, né, mandar mesmo até pelo aplicativo no celular, ela tem uma coisa concreta aqui para dizer, tá vendo como que eu tento? O problema não sou eu, são os profissionais, olha aqui o que eles me passam. Uhum. Então, é muito mais profundo do que isso. Então, o psicodrama vai ajudando a gente entender melhor quem está nos procurando, mas melhor ainda, quando a gente entende melhor esse paciente, a gente consegue comunicar e trazer ele para o seu próprio entendimento. Perfeito, Sandra. E as emoções, elas influenciam muito no nosso dia a dia, né? E principalmente na nossa alimentação. Como que você vê isso, né? Essa questão da emoção influenciando a nossa alimentação, a nossa comida, o nosso dia a dia? Uhum. Olha, uma coisa que eu sempre digo, eu não gosto de rotular. Eu sou compulsiva, quando eu estou muito brava, eu vou lá e vou comer mesmo, ou quando eu estou muito triste, aí eu não como nada. Então eu falo, a gente acaba moldando antes do que a gente de fato, a gente acredita que a gente seja aquilo. Uhum. E aí as nossas atitudes são moldadas pelas nossas crenças. Então, lógico, a emoção, o ambiente que a gente vive, que a gente trabalha, né, tudo isso tem um impacto. A nutrição não está restrita somente ao prato, né? Porque se fosse assim era muito mais fácil, Sim. Né? Ela é complexa, a nutrição, ela é complexa e nossa forma de nos nutrirmos, de utilizarmos todos esses nutrientes, também é muito complexo. É porque a alimentação, ela também é social, né? Social. Envolve todos ao redor, a mesa, a família, a comemoração, aniversário, casamento. E é incrível isso que você falou, né? Eu estava caminhando para chegar nisso. Quanta coisa que nós ingerimos, comemos,
que ela que são drogas. Vamos pegar o álcool, né? Vamos pegar o açúcar, né, em excesso. São drogas, mas socialmente elas são legitimizadas. Então, o álcool, você está num grupo, todo mundo bebendo, se você não bebe, você está fora daquele ritmo ali, né? Sim. Não que eu não oriento, não beba, zero de tudo, tal. Não é isso, né? Aquela questão da dose, né? Da dose, exatamente, que vale para tudo, né? Então, a nutrição, ela não é só o fato de você saciar a fome e colocar todos os nutrientes que você precisa para dentro do nosso organismo. E aí, Raíla, eu queria já até entrar na parte da suplementação. Porque se fosse só colocar todos os nutrientes que a gente precisa, tem a fórmula mágica, né? A gente sabe. Pega a fase de vida, o que você está precisando, você está fazendo exercício físico, se não está, e todas aquelas variáveis, né, que a gente encontra quando está em frente do ser humano, seria muito fácil planejar essa fórmula e a gente prescrever. Por que eu estou falando isso? Eu vejo a suplementação nutricional hoje fundamental, né, fundamental. Eu me suplemento, eu suplemento meus pacientes, tal. Por quê? Só com os alimentos e a qualidade dos alimentos que nós temos hoje, e pelas nossas deficiências também, metabólicas, enzimáticas, a gente não consegue suprir. É que a gente tem que entender, né? Acho que é bom a gente falar para o pessoal também, que depende do solo, né? Do como foi plantado, colhido esse alimento, do como a gente vai digerir, absorver esse alimento. Do tempo de preparo desse alimento. Às vezes tem gente que eu já peguei no consultório que faz a salada de fruta no domingo para comer a semana inteira. Imagina o que ele está comendo no outro sábado, né? Que já ficou ali cortado por um tempão dentro da geladeira, Exato. Né? Então, eu falo, a suplementação hoje é fundamental, mas ela não é... O que é bom para você, talvez não seja bom para mim. O que está faltando para mim, às vezes não é o que falta para você. Então, ela não é aquela coisa, então agora, né, a gente escuta, agora o magnésio está na onda, tal. Todo mundo então tem que eu tomar. posso tomar? Você está precisando? Exatamente. Você está num processo de vida que está exigindo uma maior quantidade de magnésio? E tanto é que a suplementação, para mim, ela é sazonal. Então, às vezes eu trabalho com um período, depois a gente avalia de novo, até mesmo pelo relato, né, do paciente, não, eu melhorei muito, estou mais focado, eu estou mais ativo, tal. Ok, aí a gente dá uma segurada, usa uma outra coisa. O que a gente vê hoje? Que a suplementação, às vezes, ela está tomando o espaço da nutrição. Né, da alimentação através dos alimentos. E assim, eu sempre brinco com o pessoal, a gente tem que tomar cuidado para não sair da polifarmácia para polissuplementação, né? Porque aí tem que suplementar tudo e mais um pouco. E aí, a hora que você vai ver, você está gastando lá um rim de dinheiro em suplementação e nem se preocupando com o que você está colocando na mesa. Então, a suplementação, ela é pontual, individualizada, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado nisso. Posso te dar outro exemplo? Claro. Eu atendi uma paciente num período que ela estava morando na Europa, se eu não me engano era na Itália, ela foi para morar e no segundo mês ela teve que voltar, porque desde que ela foi, ela tinha diarreia incessante. E aí ela voltou, inclusive no voo de volta, ela teve um episódio de diarreia no voo, foi uma coisa assim constrangedora e ela começou a ir no meu consultório muito mal, fraca, batimento cardíaco diminuído, cheio de pesquisa, cheio de olhar com outros profissionais e tal. E aí um dia eu falei para ela, me traz tudo que você está tomando, mas me traz, não me conta, me traga as receitas, os potinhos e tal, eu quero olhar tudo, porque não tinha, a gente não conseguia encontrar o que era. E aí eu comecei a pegar as receitas e os potinhos e me chamou a atenção que todos tinham magnésio, a gente acabou de falar. E eu fui somando, ela estava há meses tomando 1.200 miligramas de magnésio. Com toda certeza. O que o magnésio faz, Raí? Solta o intestino, Solta o intestino, ele diminui a tensão muscular, olha a frequência cardíaca. Como estava muito, né? Ela estava se sentindo fraca. Tiramos. Em uma semana, ela era outra pessoa. Então, percebe a questão da nutrição funcional? A gente
Eu tô com dor de cabeça. A gente vai perguntar que hora? É quando acorda? É antes ou depois que come? É Antes de todo dormir, dia? É antes de dormir? Você acorda de madrugada com essa dor de cabeça? Por quê? Dependendo de como é essa dor de cabeça, o do horário que horário. aparece, Uhum. você tem vários outros caminhos. Então, eu acredito que quando a gente fala de nutrição funcional, que a gente não fica focada num caminho só, né? Sim. A nutrição funcional, para a gente fazer uma analogia, eu penso assim, ó, a convencional, que eu não vejo como isso, eu vejo como uma evolução, como eu já disse, seria um mapa, por exemplo, que nos direciona numa rodovia. Eu quero ir daqui para São Paulo, esse mapa vai mostrar o caminho que eu tenho que fazer. A nutrição funcional é um GPS personalizado para mim, vai me perguntar com que carro que eu vou, se eu vou a pé, de bicicleta, se vai ter congestionamento no meio do meu caminho, se tem buraco, se tem radar. Então, olha só o quanto de coisas que esse GPS ele vai alertando e nos mostrando. Então, a nutrição funcional eu vejo dessa forma. Perfeito. E Sandra, você atende muitas mulheres, né? Acho que o seu consultório você pega bastante mulheres ali. E como que é essa questão da nutrição funcional atuando nos ciclos hormonais femininos e também falando um pouquinho da saúde intestinal, que a gente já até puxou aqui um pouquinho. É fantástico. Há muito tempo já se fala dessa conexão cérebro-intestino, mas não é só cérebro-intestino, né? É intestino e tudo, né, do nosso organismo. Por quê? O intestino é a porta de entrada, ou essa porta de entrada funciona ou ela não funciona. Então, quando a gente não tem um intestino saudável, e aí é importante a gente diferenciar o que é um intestino saudável. Não é uma pessoa que vai ao banheiro todo dia, né? Muita gente vai ao banheiro todo dia. Não é só intestino preso, não é só intestino solto. É a qualidade da microbiota intestinal. Das células, né? Então, a integridade da microbiota é a saúde, a funcionalidade da mucosa da parede intestinal. Porque esse intestino, ele pode ser muito permeável, ou ele pode ter uma permeabilidade também comprometida. Então, um intestino que é muito permeável é um intestino que está agredido, né? Então, às vezes, uma alimentação fraca, pobre em nutrientes, ou uma alimentação rica em alimentos que intoxicam essa região, Sim, né? até mesmo o estresse. Até mesmo o estresse. E aí a gente vai juntar, então, a importância do intestino, né? Se esse intestino não está íntegro, ele vai gerar um mau humor, né? Imagina uma pessoa que não vai ao banheiro por 10 dias. Imagina como que está o humor. Até o cheiro do suor dessa pessoa modifica. Então, eu estava falando do intestino que tem uma permeabilidade aumentada, e aí a gente também volta a falar da importância de alguns suplementos nutricionais. Então, essa permeabilidade aumentada, o intestino é para ser permeável, é lógico. Então, para quê? Para nutrientes, compostos bioativos, os óleos, a água. Então, ele tem que ser permeável a tudo isso para que a poder gente... entrar, Exatamente. né? Só que quando ele está com a hipermeabilidade aumentada, não vai passar só os nutrientes, vai passar proteínas mal digeridas, né? Vai passar muita toxina, e tudo isso vai inflamando o nosso organismo. Como se fosse aquilo que a gente sempre fala, né? Que o intestino é uma peneira certinha, fechadinho, passa aquilo que tem que passar. Quando tá com a permeabilidade comprometida, ele tem furos no meio da peneira, e aí acaba passando o que não tem que passar. Exato, eu falo que o intestino, ele tem que ser que nem aquela peneirinha que coa o chá. Mas muitas vezes ele está que nem um escorredor de macarrão, então ele deixa passar tudo, e isso vai comprometendo, né? Então a gente fala do cérebro, mas assim, o intestino, se ele estiver saudável, ele vai também proporcionar um bom funcionamento das células cerebrais, né? O cérebro vai influenciar também na ativação dos hormônios, na produção dos hormônios. Os hormônios vão influenciar na pele. Então, o intestino tem essa grande conexão, até mesmo por causa das produções, né, de serotonina, tal. Ele tem essa função, mas o intestino é a base.
É a base, não tem como você... Imagina que você chega lá no consultório com uma deficiência nutricional, mas faz 10 dias que você não vai ao banheiro. Adianta eu te suplementar? Não. Não. É isso que eu ia comentar, porque de nada adianta a gente suplementar se o intestino não vai absorver aquilo que eu suplementei. Isso. E muitas vezes, lógico, chegar uma pessoa dessa lá no consultório, eu tenho que suplementar. Então, como uma nutricionista funcional, eu vou pensar em outras vias. Então, eu vou pensar num sublingual, né? Que vai ter, já vai cair direto na corrente sanguínea. Tem paciente, né? Vamos falar da constipação intestinal, lógico que avaliando e entendendo que o caminho pode ser esse. O que eu faço? Eu dou o 5-HTP, né? Que é um precursor da serotonina, via oral e sublingual. Porque a pessoa que está com o intestino ruim, ela vai sequestrar todo o triptofano, que, né, é o precursor do 5-HTP, toda essa cadeia, ela vai sequestrar no intestino dela. O que vai sobrar de nutriente para lá no cérebro produzir a serotonina? Nada. Então, quando você vê, ó, são 2 vias, eu estou suplementando por 2 vias. Perfeito. E aí você vê o resultado muito mais rápido, né? Então, eu falo, a nutrição funcional ajuda a gente a pensar no nosso organismo como uma teia interconectada. Não dá para ir para um caminho só, você tem que olhar, sabe, que nem um drone, você tem que olhar por cima. Por tudo. Exatamente. E muitas vezes a gente vai selecionando, né? Primeiro eu vou olhar para o intestino, e não é assim. Depois eu vou... Exatamente. E a nutrição funcional, ela também ajuda muito nos ciclos hormonais femininos, né? E a gente vê muita mulher menopausada com questões intestinais. Não sei se é comum no seu consultório, mas eu pego muito. Comum. Então, e aí é a nutrição, porque assim, como nutricionista, você sabe, mas, né, para a população de uma forma geral, nós nutricionistas não podemos prescrever hormônios. Sim. Só que muitas vezes não é a falta do hormônio. Muitas vezes não é a falta do hormônio. Vou te dar um exemplo. Chega um paciente com açúcar elevado. Você pede os exames, ou ele já vem com os exames e tal. Você vê que ele tem insulina em abundância. Você pede lá insulina em jejum, ele está com 20, 28, 20, né, de insulina em abundância. Uai, mas tem insulina e por que essa glicose está elevada? Aí a gente vai pensar nos receptores. Todas as nossas células têm receptores para todos os nossos hormônios, né? Então, ele é como se fosse chave e fechadura. Então, aquele hormônio vai chegar, que é a chave, vai chegar naquela fechadura, vai abrir e vai fazer a função que tem que ser feita. Então, nós como nutricionistas, nós vamos olhar não só se tem ou não tem hormônio, mas se tem, por que ele não está funcionando? Às vezes esse corpo está inflamado. Aí a gente pode falar, eu estou falando aqui da insulina, a gente pode falar do ômega 3. Se você pega um paciente que não tem uma boa ingestão das gorduras, né? Então, sempre com gordura muito saturada, uma alimentação que traz muito industrializada, que traz muita inflamação para o organismo, as nossas células, a membrana celular, ela é formada de gordura. Se essa gordura é uma gordura densa, o hormônio vai chegar, o nutriente vai chegar, as coisas boas vão chegar naquela célula, só que não vai entrar. A fechadura está entupida, vamos dizer assim. Então, quando você suplementa um ômega 3, né, tem até um suplemento, o Glico-H, né, que ele ajuda muito, tal. Quando você desinflama esse organismo, quando você limpa esses receptores, pronto, o hormônio vai funcionar. Então, muitas vezes, a pessoa chega, nossa, é porque a deficiência, eu estou entrando na menopausa. Às vezes, ela tem até os hormônios ainda, né? Mas está toda inflamada. Então, eu estou falando de membrana celular. Agora, pensa uma mulher, né, nessa fase da menopausa, com um fígado também, que não está funcionando bem. Ele está inflamado, ele está intoxicado. Os hormônios, eles passam por desconjugação no fígado. E se não acontece isso, onde que ele vai cair de novo? Na corrente sanguínea. E o que vai acontecer? Né? A pessoa vai ficar intoxicada daquilo lá. Sim, então, porque não está fazendo a função que o hormônio teria que fazer. Teria que fazer, exatamente isso. Então, e o estrogênio, né, falando das mulheres, como você perguntou, é um hormônio que ele vai passar necessariamente pela desconjugação no fígado.
E é por isso que a gente encontra mulheres que estão tomando hormônio, mas que não estão tendo resultado. Exatamente, exatamente. Então, tá vendo a função da nutrição, né? Ela é muito ampla, muito ampla. E aí acaba virando aquele paciente que a gente fala que é o poliqueixoso, porque ele vai em tudo, nada dá solução e ele se queixa. E é um paciente que acaba sendo abandonado, Sim. né? Então eu falo, na nutrição, a gente começa a entender que ele não é um queixoso, porque ele quer, porque ele escolheu. É porque realmente ele está... Que está unindo um monte de coisa, que está transformando um monte de sintomas, né? Exatamente. Você até comentou da insulina, e eu acho que é importante a gente dizer que a nutrição funcional, ela trabalha sempre na prevenção. Ela está sempre um passo antes da doença, né? Exato. E muitas vezes a gente pega o paciente com a glicemia alta e a insulina alta, que aí você já se atenta de que se isso não melhorar, ele vai virar um pré-diabético, diabético, porque até então o pâncreas está produzindo muita insulina. Então tá tendo muita insulina, mas não tá funcionando. Mas vai chegar um momento que vai cansar, exatamente, né? Cansou de trabalhar. Eu falo, é que nem um músculo. Se você exercita o mesmo músculo por horas a fio, vai chegar uma hora que vai dar fadiga. Imagina esse pâncreas funcionando, despejando insulina, chega uma hora e ele entra em fadiga. É como se ele falasse assim, ó, cansei de trabalhar. E aí é onde a gente vê os resultados lá na frente, né? Tem alguns pacientes que eu falo pra eles, se a gente não cuidar agora, daqui 10 anos você vai ver o resultado. E Raíli, eu acho que é importante, uma coisa que você levantou, e eu acho que é importante a gente frisar um pouquinho mais, a gente realmente trabalha com a prevenção e o nosso olhar não é pontual. Então, por exemplo, você pega um paciente, vamos pegar lá o hormônio da tireoide, né? Que não é da tireoide, mas vamos pegar o TSH. Você está acompanhando esse paciente ou ele traz vários resultados. 3 anos atrás ele estava com TSH de 1. Aí, 2 anos atrás já tinha passado para 1,5, depois para 2. Tá batendo lá nos 4, 4,5, que é o limite máximo, mas ninguém faz nada, porque está dentro ainda daquele parâmetro laboratorial. Valor de referência. Perfeito. Quando a gente começa a ver essa progressão, a gente já pode intervir. Sim. Né? A gente já pode entrar com nutrientes, a gente pode entrar com alimentos que têm os nutrientes importantes para a tireoide. Vamos pegar aí o zinco, o selênio, né? Até mesmo o iodo. A gente vai pegar esses nutrientes, a vitamina D, que é importantíssima, né? Então, a suplementação da vitamina D, que é outro assunto à parte, mas é importantíssima. O que a gente pode fazer? Fazer uma correção de tudo isso. Ela não teve que tomar hormônio, ela não teve que fazer nada, ela corrigiu a alimentação, a tireoide voltou a funcionar normalmente. Então, eu falo, às vezes não, a gente não espera adoecer para depois cuidar, né? A gente faz essa prevenção apenas de escutar o histórico do paciente, de olhar os exames laboratoriais anteriores, né? Porque a gente vai observando, né, esse olhar da nutrição funcional, de olhar como um todo, a gente vai além daquele valor de referência. Exato. Né? Então, a gente olha, você comentou da vitamina D. A vitamina D tem um valor de referência lá de 20, né? E às vezes a gente pega o paciente de 20, 22 de vitamina D, a gente sabe que esse valor é um valor baixo. Exato. Né? E que esse paciente vai ter que suplementar. Assim como a insulina, que a gente estava comentando. O valor de insulina de referência é lá, não vou lembrar o mínimo, acho que é de 4 até 25. E a hora que você pega um paciente com uma insulina de 20, 17, e você faz o índice de resistência à insulina, ele tá com uma resistência à insulina e que ninguém olha. Né? E que não estamos falando só de diabetes aí, a gente está falando de doenças cardiovasculares, a gente está falando de um monte de coisa importante. E que aí muitas vezes esse paciente está com uma resistência à insulina, que tá escondida ali naqueles exames, mas tá dentro do normal, né? Dentro do valor de referência. A glicemia, eu já peguei paciente com a insulina altíssima e a glicemia... super normal. Super normal. Então, se a gente for pela base, né, e a insulina altíssima, mas dentro do valor de referência. Se a gente for pelo valor de referência, você bate o olho e fala, tá tudo bem. Né? Só que é um paciente que, se não cuidar, vai ter um grande problema lá na frente. A glicemia tá normal, mas a que custo, a custo de muita insulina, exatamente.
E aí é muito importante esse olhar da nutrição funcional, que previne já, né? Já fala, olha, se a gente não cuidar, lá na frente você vê o resultado. E nesses casos é super indicado, inclusive, a suplementação, porque tem casos que você tem que correr, né? Você tem que... E muitas vezes é um paciente que tá com a glicemia normal, insulina alta, né? Nesse caso que eu tô dando de exemplo, e aí não emagrece de jeito nenhum, né? E aí o problema tá na dieta, mas se não tiver esse olhar de ver que essa insulina está muito alta, tem uma resistência à insulina, o emagrecimento fica muito mais difícil. Exatamente. Né? E a nutrição funcional tem esse olhar como um todo. É linda, né? É linda. Nós somos suspeitas, né? Sandra, e se você pudesse resumir a missão da nutrição funcional em uma frase, qual seria? Eu trouxe até por escrito, porque ela é tão linda que eu falaria aqui por muito tempo. Então, eu trouxe até por escrito a frase. Então, eu coloquei aqui, ó, que a missão de um nutricionista funcional, né, porque é a nossa missão, né, a missão do nutricionista funcional é identificar e tratar as causas raiz dos desequilíbrios de saúde de forma individualizada, otimizando as funções do corpo para promover bem-estar, integral e duradouro. Perfeito. É sobre viver e não sobreviver, né? A gente sempre fala disso, que é o como a gente vai viver e não sobreviver. Exatamente isso. Perfeito. E se a gente fosse deixar um recado para as pessoas de como começar a cuidar melhor da alimentação a partir de hoje? Por onde a gente poderia começar? Identificar como a sua alimentação é hoje. Saber o que você tem feito hoje. A partir daí, você começar a tua análise. Vamos imaginar que está tudo errado. Escolhe uma coisa para consertar, né? Vai aos poucos. Eu falei lá no começo, a nutrição funcional não é uma coisa revolucionária que tem que começar a mexer com tudo, não. Ela tem que ser consciente e consistente. É o que eu sempre falo para os pacientes, não adianta nada fazer 100% um dia. 1% todos os dias é melhor. É igual aquela coisa da atividade física, né? Que seja 10 minutos por dia. Ah, mas eu só tenho 10 minutos. É melhor do que nada. Né? 10 minutos é melhor do que nada. É isso. Então, foca no que você está fazendo e o que você acha que tem que começar a melhorar e que dá conta. Perfeito, Sandra. Sandra, muito obrigada. Foi uma aula ouvir você, como sempre. Agradeço muito a sua disponibilidade, tudo isso que você trouxe pra gente. E quero agradecer os nossos ouvintes aí, pedir para seguir o nosso Vitalcast, compartilhar nas suas redes sociais, nos acompanhe aqui para a gente continuar sempre falando sobre como viver mais e melhor.